Imagine um jovem empresário busca apenas um retoque para se sentir melhor diante do espelho. Horas depois, sua família é surpreendida por uma tragédia inimaginável. O que parecia simples, agulhas, laser, promessas de juventude instantânea, esconde um mercado bilionário onde o risco real raramente aparece nos anúncios do feed. Hoje você vai descobrir aquilo que ninguém teve coragem de mostrar, o lado oculto da beleza rápida e o preço alto que pode ser pago em segundos. A indústria da autoestima, quando a beleza vira negócio. No Brasil, a busca por procedimentos estéticos deixou de ser luxo de novela para virar rotina de muita gente. Aplicações rápidas, clínicas em cada esquina, influências prometendo resultado natural e aquele antes e depois tentador. Não é por acaso que o país aparece entre os maiores potências da estética do mundo. Relatórios internacionais de cirurgias plásticas mostram que combinação de tecnologia, marketing agressivo e queda de barreiras de acesso fez disparar o número de tratamentos, especialmente os não cirúrgicos, que cabem no intervalo do almoço e quase não tem tempo de recuperação. A promessa é simples: pouco risco, pouca dor, preço parcelado e autoestima em alta. Só que tem um detalhe: a velocidade dessa moda atropelou a capacidade do público de entender o que está sendo feito no próprio rosto. O discurso ganhou um tom de consumo: troca o celular, troca o carro, troca o que te incomoda na face. Clínicas vendem pacotes, dias de promoção, como os que juntam toxina botulínica e preenchimento como se fossem acessórios. Profissionais de áreas diferentes disputam o mesmo cliente. E nas redes sociais, celebridades e criadores de conteúdo transformam o consultório numa vitrine permanente de retoques. No meio desse furacão, há números que explicam por que isso virou uma máquina. Aplicações de toxina botulínica, mais conhecida como Botox, que é a marca, estão entre os procedimentos mais realizados no planeta, assim como os preenchimentos com ácido hialurônico. Relatórios internacionais recentes apontam milhões de intervenções não cirúrgicas por ano realizado por cirurgiões plásticos, com Botox liderando e os preenchedores logo atrás. Quando olhamos para o Brasil, essa onda pegou forte. A preferência por métodos minimamente invasivos cresceu e uma parte importante do mercado migrou do bisturi para a seringa. A pergunta que fica é simples e desconfortável: se tudo é tão seguro e imediato, por que se multiplicam as histórias de complicações? Quem controla esse mercado que mexe com desejo, vaidade e muitas vezes fragilidade emocional? Ao longo desse vídeo a gente vai cruzar inúmeros casos reais e opiniões de especialistas para responder algo essencial: qual é o preço verdadeiro da beleza rápida? Falo isso com um aperto no peito. Autoestima é coisa séria, mas vender transformação como se fosse bala de balcão coloca gente comum em situações de risco que poderiam ser evitadas. E tem outro ponto: juventude. Universidades e sociedades médicas observaram, nos últimos anos, uma escalada entre jovens e adultos jovens procurando procedimentos para prevenir rugas, harmonizar e realçar. Na prática, isso cria um padrão difícil de sustentar, porque preenchimento exige manutenção, toxina precisa de reaplicação e pequenos ajustes viram dependência estética. É um ciclo perfeito para a indústria, mas costuma ser um pesadelo para o bolso e casos extremos para a saúde. A seguir, você vai entender como a corrida pelo resultado imediato abriu espaço para um problema que ninguém gosta de admitir: procedimentos feitos por quem não deveria estar fazendo e sem condições mínimas de segurança. A agulha, a câmera e o risco. Como a pressa abriu a porta do perigo. Com a popularização dos retoques, o ambiente digital virou consultório. Gente marcando horário por direct, escolhendo o profissional pelo número de seguidores, escolhendo o produto pelo antes e depois mais chamativo. Nessa vitrine, a técnica parece simples, o material parece inofensivo e a recuperação é vendida como quase zero. Só que isso cobra um preço. Dermatologistas e cirurgiões plásticos com décadas de prática vêm repetindo o mesmo alerta: o risco aumenta quando o procedimento é feito por quem não tem treinamento médico
médico específico, quando a clínica não segue protocolos de asepsia, quando não há estrutura para manejo de complicações e quando o consumidor não sabe nem o que está sendo injetado. Pesquisas brasileiras vêm documentando a relação entre procedimentos feitos por profissionais não médicos e maior ocorrência de complicações. E sociedades médicas publicam posicionamentos, ano após ano, reforçando o óbvio que muita gente ignora. Invasivo é ato médico, ponto. O cenário piora quando entramos nas zonas de maior risco anatômico, preenchimentos na glabela, dorso do nariz, testa e região periocular, por exemplo. Exige domínio profundo da anatomia vascular da face. Estamos falando de artérias que se comunicam com a circulação ocular. Um erro, poucos decímetros de milímetros injetados no plano errado, e o resultado pode ser uma oclusão arterial, isquemia, necrose e, em situações dramáticas, perda de visão. Na literatura científica, há revisões com centenas de casos complicados de complicações graves associadas a preenchedores, e publicações brasileiras destacam que a gordura autóloga e ácido hialurônico estão presentes em episódios de cegueira iatrogênica quando a circulação da retina é afetada. Mas e o Botox? Não é tranquilo? Toxina botulínica, quando aplicada por profissionais habilitados, é considerado um procedimento seguro, mas não é isento de eventos adversos. Pode haver pitose palpebral, assimetria, difusão indesejada, reações locais. Segurança depende de indicação correta, técnica precisa, dose adequada e ambiente preparado. Em estética, a margem de erro é pequena e o impacto é grande. No rosto, milímetros viram tragédia estética e, no pior cenário, tragédia clínica. No Brasil, essa conversa ganhou contornos dramáticos quando um caso chocou o país. Um empresário de 27 anos, o Henrique Chagas, morreu após um peeling de fenol feito numa clínica imprópria. Laudo oficial apontou o fenol como cardiotóxico, associado à parada cardiorrespiratória. Autoridades sanitárias reagiram com medidas restritivas sobre o uso de fenol em procedimentos estéticos, justamente por falta de comprovação de segurança. O recado foi claro: existem limites técnicos, farmacológicos e éticos que não podem ser atravessados em nome de resultado rápido. Dói recorrer, mas a verdade é que seduziram a gente com a ideia de beleza instantânea e esqueceram de explicar o manual de segurança. Agora você vai ver como escolher profissional e clínica pode reduzir muito o risco, e porque a checagem básica de registro, ambiente e protocolo salva a pele, visão e sim salva vidas. Mas antes disso, já se inscreva aqui no canal e dá o like, tem vídeo toda semana. Do consultório à emergência, histórias, números e como evitar cair na estatística. O que acontece quando dá errado? Em linguagem simples, dor aguda, mudança de cor na pele, palidez em áreas irrigadas por vasos comprometidos, alteração visual imediata. É o roteiro clássico da complicação vascular grave. Nesses casos, tempo é tudo. Para ácido hialurônico, a hialuronidase precisa estar disponível e ser aplicada com técnica adequada, de preferência por um time experiente, com avaliação rápida de risco ocular. Onde não há protocolo, pede-se tempo valioso. Hospitais e consultórios de referência relatam que tratam mês a mês um fluxo constante de intercorrências vindas de procedimentos feitos fora de ambientes preparados. Profissionais com experiência em cosmiatria e cirurgia plástica alertam para o efeito manada, que ignora a anatomia e banaliza a técnica. E pesquisas brasileiras mais recentes estimam que uma parcela considerável das complicações gera sequelas permanentes. Basta acompanhar a rotina do serviços que recebem esses casos para perceber o tamanho do problema. E por que tanta gente ainda entra nessa? Porque o marketing é perfeito. Fala de autoestima, de prevenção de rugas, de harmonização, como se fosse manutenção de carro. Porque é socialmente aceito dar um jeito no rosto. E porque existe desinformação ativa, prometer sem risco, zero dor, zero edema e resultado imediato. É atrativo, mas não é honesto. Como se proteger? Primeiro, verifique se o profissional é médico especialista em dermatologia ou cirurgia plástica com registro. Segundo, avalie o local. Clínica regular, procedimentos de esterilização, prontuário, consentimento informado e kit de emergência. Terceiro, entenda a técnica. Regiões de alto risco demandam mais cautela e às vezes a resposta responsável é dizer não. Quarto, fuja de promoções e pacotes
pacotes que empurram mais produto do que você precisa. Quinto, desconfie de novidades milagrosas. Se uma substância não tem comprovação robusta de segurança ou não é aprovada para aquele uso, não aceite ser cobaia da moda. E as leis ajudam? Esse é outro gargalo. Houve discussão intensa sobre projetos para apertar a fiscalização de clínicas e definir melhor quem pode fazer o quê. Mas as mudanças caminham devagar. Quando surgem casos graves, a pressão aumenta. Autoridades sanitárias emitem notas e reforçam proibições específicas. Porém, a estrutura permanente de fiscalização ainda não acompanha o crescimento do mercado. O consumidor fica no meio do conflito entre corporações profissionais, interesses comerciais e um vácuo regulatório que confunde mais do que esclarece. Eu sei que é chato ouvir pesquisa antes, mas é isso que separa um bom resultado de uma história que vira notícia policial. Agora eu vou te mostrar o que é uma linha do tempo realista de cuidados, antes, durante e depois, para quem, apesar de todos os alertas, ainda está decidido a fazer um procedimento. Informação não é para assustar, é para você decidir melhor. Beleza com responsabilidade, o checklist que ninguém te oferece. Antes de marcar, reflita sobre o motivo. Expectativa real ou pressão da rede social? Se a resposta for a segunda, respire fundo. Procedimento estético não resolve autoestima por decreto. E entrar no ciclo de retoque pode sair caro, financeiramente e emocionalmente. Se mesmo assim você decidir seguir, comece pelo básico que pouca gente pratica. Checagem do profissional. Peça CRM e título de especialista. Leia o nome em sites de conselhos profissionais e sociedades reconhecidas. Procure histórico do médico, participação em congressos, atualização científica. Isso não é frescura, é filtro de risco. Checagem da clínica. Observe limpeza, esterilização, descarte de perfucortantes, registro do material aplicado com lote e validade. Pergunte sobre protocolos de intercorrência, disponibilidade de hialuronidase, acesso rápido a oftalmologista em caso de evento visual. Pergunte também sobre o produto, marca aprovada, indicação formal, técnica planejada, quantidade estimada. Se achar que te apressaram para assinar ou pagar pacote, agradeça e vá embora. Consentimento informado de verdade. Leia o documento, peça para o profissional explicar os riscos, benefícios, alternativas e o que fazer se algo der errado. Anote o passo a passo pós-procedimento, com telefones de emergência. Tire fotos de base e resultado imediato. Entenda que edema e assimetria transitória existem. Resultado definitivo leva tempo e muitas vezes ajustes finos, prazos e manutenção. Toxina botulínica dura poucos meses. Preenchimento pode durar mais, mas depende de região e produto. Não aceite retoques fora do calendário seguro e evite empilhar procedimentos próximos em regiões de alto risco só para aproveitar a ida. Cuidado com tendências, harmonização agressiva, uso off-label sem lastro e peelings profundos por substâncias perigosas. Já foram vendidas como solução mágica e acabaram expostas por autoridades sanitárias. Quando um caso trágico ganha manchete, não é acidente isolado, é sinal de que algo estava errado há muito tempo. Por fim, acompanha com senso crítico os perfis que você segue, antes e depois. Sem contexto, esconde técnica, anatomia, complicação e até retoque digital. A beleza que vale a pena é aquela que você sustenta com segurança, informação e autonomia. Agora me diz, vendo tudo isso, você faria um procedimento amanhã? E se fizesse, o que mudaria na sua decisão? Pensa com calma, conhecimento vai te proteger. Fica a reflexão, autoestima não pode depender de pressa nem de promessa vazia. Quer aprofundar essa conversa sobre o poder, mercado e escolhas? Descubra agora o que realmente está por trás do luxo de Balneário Camboriú. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e veja a farsa da chamada Dubai brasileira. Eu te vejo lá.